Olá, aventureiros e amantes de histórias. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje preparem-se para zarpar comigo em uma jornada arrepiante, mas incrivelmente fascinante, para um lugar que desafia toda a lógica e a sanidade. Esqueçam o ouro e os tesouros convencionais, porque o que vamos descobrir hoje é algo muito mais peculiar. Estamos falando da lendária Ilha das Vozes Sem Corpo. Já ouviram falar? Não? Pois bem, ela não aparece em mapas comuns e por um bom motivo. Ninguém que a encontrou por acaso jamais quis realmente voltar. Preparem o chá, ajustem seus assentos, porque a história de hoje vai mexer com a sua cabeça. Música ganha um tom mais misterioso. Imagine o cenário: um navio pirata, o Vingança do Kraken, sulcando mares desconhecidos. A tripulação, endurecida por 1000 batalhas e incontáveis pilhagens, era liderada pelo capitão Barba Negra. Não o Barba Negra que vocês conhecem dos livros de história, mas um homem igualmente temido, com um coração de pedra e um faro para o perigo. Eles estavam em busca de um tesouro tão antigo que diziam ter sido forjado pelos próprios deuses marinhos. Depois de semanas de navegação por águas traiçoeiras e tempestades que fariam o diabo tremer, uma pequena mancha verde surgiu no horizonte. Era a ilha, coberta por uma névoa perene e com uma vegetação tão densa que parecia engolir a luz do sol. Ela exalava uma aura de mistério e silêncio. Ou assim parecia à primeira vista. Música fica mais tensa. Enquanto se aproximavam, uma estranha calma tomou conta do navio. O vento parou, as ondas se aquietaram. E então, algo começou. Não era alto, não era um grito, mas um sussurro. A princípio, a tripulação pensou que era o som do vento nas folhas, ou talvez a água batendo nas rochas. Mas o som era diferente. Parecia vir de dentro de suas mentes. O capitão Barba Negra, sempre cético, riu. Bobagens! O mar e o uísque estão lhes pregando peças, meus marujos. Mas o riso morreu em sua garganta quando os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Começaram a ouvir frases soltas, fragmentos de conversas que pareciam familiares, mas que nunca tinham acontecido. Não confie nele, capitão. Onde você escondeu aquilo, Jack? Sua dívida nunca será paga, Mary. Música com um ar de suspense. A tripulação desembarcou com as espadas em punho e os corações batendo forte. A ilha era exuberante, com flores de cores vibrantes e árvores gigantescas. Mas a beleza escondia algo sombrio. Os sussurros ficaram mais altos, mais pessoais. Eles pareciam conhecer os segredos mais íntimos de cada pirata. Medos, arrependimentos, ambições ocultas. Tudo era trazido à tona por essas vozes etéreas. Jack, o artilheiro do navio, um homem corpulento e destemido, foi o primeiro a cambalear. Eu não fiz isso. Ele gritou para o ar vazio, os olhos arregalados. Ele estava ouvindo acusações de um crime que ele jurava não ter cometido, mas a voz sabia detalhes que só ele poderia saber. Ele começou a esmurrar as árvores, tentando acertar algo que não estava ali. Em seguida, veio a cozinheira, uma mulher de punho firme e temperamento explosível. Ela desabou em lágrimas, soluçando que ouvia a voz de sua irmã perdida, chamando seu nome, implorando por ajuda. A voz parecia tão real, tão perto. Música com batidas de coração, aumentando a tensão. O capitão Barba Negra observava o caos se instalar. Seus homens, piratas endurecidos que enfrentaram monstros marinhos e a fúria da natureza, estavam sendo desmantelados por meras vozes. Ele tentou manter a calma, dar ordens, mas a cada tentativa, uma voz profunda e ressonante sussurrava em seu próprio ouvido, falando de seus maiores fracassos, de seus segredos mais sombrios, e então, um silêncio aterrorizante, seguido por Barba Negra. Seu nome está na lista. Foi o suficiente para quebrar sua compostura. O medo, uma emoção que ele acreditava ter extirpado de sua alma, rastejou de volta. Ele puxou sua pistola e atirou para o nada. Sua voz um rosnado desesperado. Quem está aí? Mostre-se, covarde! Mas não havia ninguém. Apenas o eco de seus próprios gritos e os sussurros das vozes, que pareciam zombar de sua fúria impotente. A coisa mais assustadora, meus amigos, era quando as vozes começavam a chamar o nome de alguém. Não apenas um sussurro, mas um chamado claro,
vindo de todas as direções, cercado de ameaças, promessas tentadoras ou verdades dolorosas. Aqueles que ouviam seus nomes, chamados com frequência, um a um, começaram a perder o controle. Alguns caíam em um transe catatônico, os olhos fixos no vazio, repetindo frases sem sentido. Outros corriam para a floresta em pânico, suas vozes se misturando aos sussurros da ilha, perdidos para sempre. E alguns simplesmente enlouqueciam, atacando uns aos outros, vendo inimigos invisíveis em cada sombra, em cada colega de tripulação. Música de fundo sombria e melancólica. O capitão Barba Negra, percebendo que a ilha não era um lugar para tesouros de ouro, mas sim um túmulo para a sanidade, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele precisava sair dali, e rápido. Com apenas um punhado de homens ainda sãos o suficiente para manobrar o navio, ele forçou a partida, deixando para trás aqueles que já estavam perdidos para as vozes. Eles fugiram da Ilha das Vozes sem corpo, mas nunca se livraram dela de verdade. Por semanas, talvez meses, cada rangido do navio, cada brisa noturna parecia carregar um sussurro, uma voz chamando seus nomes. Os poucos sobreviventes jamais foram os mesmos. Seus olhos tinham um brilho distante, e muitas vezes eram pegos conversando com o ar, respondendo a perguntas que ninguém mais fazia. Música começa a se acalmar, mas mantém o tom pensativo. É uma história fascinante, não é? Um lembrete de que nem todos os perigos em uma aventura vêm de espadas ou canhões. Às vezes, o maior inimigo reside em algo que não podemos ver, algo que ataca nossa mente e nossos medos mais profundos. A Ilha das Vozes sem corpo permanece um mistério, um lugar onde a própria consciência parece ganhar vida e tormento. O que vocês acham que eram essas vozes? Espíritos? Uma força natural desconhecida? Ou talvez a ilha tinha um jeito de refletir os pensamentos e segredos mais sombrios de quem ousava pisar em seu solo? Compartilhem suas teorias nos comentários abaixo. Se vocês gostaram dessa viagem para o lado sombrio e misterioso dos Sete Mares, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras e ativem o sininho para receberem as notificações. É um prazer ter vocês aqui comigo. Muito obrigado por assistirem e nos vemos na próxima história. Cuidem-se.